Olá, amigos, mais uma vez juntos para fazer mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos. Desta vez, uma convidada super especial, aliás, uma amiga de longa data e uma pessoa que publicamente eu quero deixar registrada a minha admiração, o meu respeito. Se trata, além de uma amiga, uma grande profissional, principalmente numa área fundamental como é a educação. Nossa convidada de hoje, Sueli Maia, secretária municipal de Educação. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, Márcio, um prazer estar aqui com você no seu programa. Então vamos começar com um assunto que essa saiu um pouco de moda, um pouquinho só, em função do outro assunto que apareceu, mas na mesma área, na essência um problema semelhante. Como é que uma secretária de Educação, com a sua formação, com a sua experiência, recebe a informação de que o nós vai, o nós fica, está certo? Como é que é isso? Olha, Márcio, eu acompanhei bastante essa discussão toda, né, pela televisão, pelo que eu pude ler nos jornais. Eu acho que quem pensou isso, pensou em facilitar alguma coisa para esse nosso povo, que realmente a grande maioria ainda fala dessa forma e se sente envergonhado de chegar a um banco de escola. Eu quero acreditar que isso foi tipo uma maneira de chamar essas pessoas, como dizendo a elas, vocês têm direito de vir à escola, mas não a escola permanecer e indicar livros e acompanhar, ainda mantendo uma fala completamente errada, né? Num primeiro momento, é lógico que o assunto é complexo, é profundo, impõe uma reflexão, como essa que você fez inicialmente, vou chamá-lo de você pela nossa amizade, não de secretária, mas de você. Mas eu entendo essa sua reflexão inicial, mas não chega a revoltar um educador? Não chega a ser uma proposta absurda você tentar incorporar isso ao dia a dia, tentar tornar, não sei se está correta essa minha colocação, tentar colocar como correta uma frase como nós vai? Eu acho que tentar colocar... Não uma deseducação, desculpe, Sueli. Tentar colocar como correta, eu acho que a gente não deve chegar a isso. Mas aceitar esse povo sofrido que chega até a escola hoje e a partir da linguagem que ele tem, você ir tentando modificar para o correto, não reforçando a linguagem errada que eles trazem. Então, né? Eu vou tentar reformular, porque eu sinceramente não consegui entender, admito publicamente. Qual foi a intenção real? Qual foi a intenção real ao propor isso? Eu penso que a intenção tenha sido trazer essa população que hoje não conseguiu ainda vir até a escola. Então a forma teria sido equivocada, digamos? Não sei, talvez a maneira de se comunicar com essa população, de mostrar ela, chegue até nós, a sua linguagem também é uma maneira de se comunicar, comunica-se com os outros, e eu quero crer, e a partir daí vamos mostrar a linguagem correta do povo brasileiro, né? Tá. Agora, em relação a essas cartilhas recentes de matemática... Que horror. Eu não me lembro os números exatos, mas são coisas absurdas, como 4 mais 4 dá 12. Os números não são esses. Como é que se admite um negócio desse? E pelas informações também que saíram em vários jornais e tal, essas cartilhas vêm sendo entregues nas escolas há 12 anos, não é? É erro de impressão, só pode ser. Ou de impressão não, de revisão. Eu acredito que foi erro de impressão e acompanhado de falta de revisão, né? Porque eu acho que todo ano deve ter uma revisão naqueles livros que vão ser entregues para a população escolar. Então, eu acho que faltou dos dois lados, né? É muito ruim isso. Eu jamais chegarei a tal, mas nem poderia ser, mas se eu fosse presidente da República, o ministro não acordava no cargo. Mas não tem. Eu acho simplesmente inadmissível. Bom, Sueli, educação está na ordem do dia. Ainda ontem eu participei, no início dessa semana, aliás, eu participei de um debate sobre... Foi um encontro empresarial, em que foi me dada uma informação importante, importantíssima, que o Brasil vive um grande momento do ponto de vista econômico, até do ponto de vista social, se nós levarmos em consideração a inclusão que aconteceu nos últimos 8 anos, que o Brasil vive um momento de pleno emprego, que no início do governo Lula o desemprego era da ordem de 11%, que chegou a 6%.
que significa, em tese, pleno emprego. É lógico que o pleno emprego seria 0. Mas por que 6? Porque abaixo de 6, segundo o especialista que participou desse encontro, só através da educação é que você reduziria. Sim. Você concorda com isso? Concordo, Márcio, com toda a minha história de educação. Fico muito feliz de estar apontando a preocupação muito grande para a parte do empresariado brasileiro, para essa questão, porque eu acho que esse vai ser o caminho da gente recuperar a educação nesse país. A gente não pode mais conviver com essa desvalorização da educação e do profissional da educação. Nós vamos começar por aí. Um professor não pode receber apenas o piso salarial, que foi a duras penas que conquistou, de R$ 1.182, né? Isso não é salário possível de alguém que se dedica 40 horas à profissão. Ele precisa ter tempo de se reciclar, de estudar, ele precisa se vestir, se alimentar, e eu não sei qual é a pessoa nesse Brasil, a não ser que algum ministro consiga, né? Então, o ponto inicial desse processo, dessa grande revolução educacional, seria a valorização do professor. É isso? Mais ou menos que, guardadas as devidas proporções, sim, o que acontece na carreira dos militares, por exemplo. A gente viu essa revolta recente no Rio de Janeiro do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição, teoricamente, que passou ao longo dos anos sem nenhum problema. Mas esse é o problema, a valorização do professor é o primeiro passo? Eu penso que a valorização e a melhoria na formação do profissional é que vai levar à melhoria da educação. Você veja, a gente assiste também e lê muito sobre como que está sendo desenvolvido ou como melhorou a educação em outros países. E o que a gente percebe que nesses países o professor é muito valorizado. Os alunos que vão fazer vestibular, os melhores do vestibular, é que é dado a eles o direito de ingressar na carreira da educação. E no nosso país, hoje, aqui em Santos, para não ir muito longe, você percorre aí as nossas universidades, o que você vai assistir? Não temos formatura de professor de história, de geografia, de matemática. Você me pergunta, por que essa falta de professor? Não há interesse pela carreira. Não há interesse pela carreira porque a carreira não traz nenhum benefício, nenhum ganho, nenhuma valorização. Então, isso precisa ser revisto e rápido. Essa é uma questão essencial, eu acho que é a essência da questão educacional e principalmente do professor no Brasil. Ontem ou anteontem, conversando, não me lembro em que contexto, em que o professor tinha que entregar uma prova na escola, e não entregou porque à tarde ela estava numa outra escola e à noite iria para uma outra escola. E vai ao encontro do que você falou há pouco. Ele precisa ter tempo para ele se reciclar, para ele se atualizar. Mas hoje ele não pode fazer isso porque ele tem que dar aula de manhã, à tarde, à noite e às vezes até de madrugada. Nós vamos para o intervalo e na volta eu quero ouvir a opinião da Sueli Maia, secretária de Educação do município, sobre o Bolsa Escola. Quero saber se ela é a favor ou contra e se está ou não dando resultado. Voltaremos em instantes. Ao final do primeiro bloco, nós deixamos, nosso programa Acesse na TV, nós deixamos no ar a pergunta envolvendo o Bolsa Escola, que até hoje causa controvérsia, é polêmico, enfim, eu tenho minha opinião, mas eu acho que é importante a gente ouvir a opinião da Sueli Maia. Você é a favor, é contra, está dando resultado, não dá resultado, enfim, o
que você pensa sobre Bolsa Escola? Eu acho que a Bolsa Escola, hoje, ela é um projeto copiado em várias partes do mundo, onde a população é tão carente, tão miserável como a nossa. E eu acho que ela foi uma grande saída do governo Lula. Eu acho que ela deve ter um tempo certo de terminar. E vejo como a Bolsa Escola levando a melhorias em algumas cidades. Eu conto para você por quê. Eu tenho em casa uma funcionária que trabalha há muito tempo comigo. Então, a cada férias dela, ela vai para o Nordeste, onde mora. E ela me conta a realidade daquela aldeiazinha onde mora, que hoje é outra coisa, como ela diz. E eles reconhecem que é a Bolsa Escola, porque ela fez circular a economia daquela região. Então, foi preciso abrir uma quitanda, vender alguma coisa, para que aquela bolsa pudesse comprar alimento, e daí vai crescendo o movimento econômico na região, passa a ter telefone, e a moçada de lá, que a cada vez que ela queria vir para cá, hoje não quer vir mais. Porque começa a vamos dizer, a fixar naquela região mesmo, porque a região começa a ter um fruto, um desenvolvimento econômico. Eu pergunto sempre para ela, mas de onde você acha que vem isso? Ah, secretária, vem do alimento que eles têm na roça, levam para a cidade para vender, e as pessoas terem, através do pouco dinheiro do Bolsa Escola, poder comprar. Então, eu acho que tem sido, para o desenvolvimento do nosso país, também bastante importante. Outra coisa é a presença obrigatória da criança na escola. Né? Queira ou não, é um indutor, obriga, em tese, a mãe, em função do dinheiro, Sim. obriga a colocar a criança na escola. Sim. E aí você combate o analfabetismo. Exatamente. Por isso que você chega a 97 ponto pouco por cento das crianças de idade de 6 a 14 anos no banco da escola, né? Por isso que no Brasil hoje você alcança esse número tão grande, apesar de que tem muita criança ainda fora da escola, na miséria total. É a chamada miséria absoluta. Nós vamos falar daqui a pouco também da Secretaria de Educação, da sua Secretaria de Educação, mas antes disso eu quero colocar outra questão polêmica, essa um pouco mais antiga. E não sou nenhum especialista na área da educação, mas não passa a progressão continuada. Eu me lembro, não me lembro do meu tempo, a gente começa a falar do meu tempo, é sinal de que a gente está ficando velho. Mas ou passava ou não passava. O mínimo que eles davam, o máximo, era uma segunda época. Isso. E se ficasse, um abraço. É, isso aí. E agora é um empurrão. Vai, meu filho, não tem volta, é isso? É isso. O que você é? Você é a favor? Então, Márcio, não é que eu seja a favor, mas também não sou contra. Porque a maneira como nós vivemos, havia uma certa seleção dos melhores que deviam continuar na escola. Hoje, a escola, a educação tem uma outra visão. Toda molecada, toda criançada tem que passar pela escola. E que nós educadores, não devemos trabalhar na possibilidade da expulsão dessa criança. Essa criança deve permanecer no ensino e nós, educadores, temos que melhorar as maneiras de ver como essa criança aprende. Então, eu acho que antes de avaliação continuada, avaliação planejada, que tantas avaliações que tem, nós educadores temos mais que trabalhar na aprendizagem daquele menino, daquela menina que chega na escola. Isso dá muito trabalho, é preciso muita dedicação e não podemos fazer isso em salas com mais de 30 crianças. Mas isso não pode também servir como um desestímulo à aplicação, na medida que você, em tese, sabe que você vai para frente, independentemente de? Eu acho que a gente tem que trabalhar com os conteúdos e os obstáculos que eles têm que alcançar para entender aquele conteúdo. Eu penso que os meninos e as meninas do nosso país como um todo,
todos são inteligentes. É preciso saber como é que eles aprendem a lição. E esse trabalho é moroso, esse trabalho tem que ser de um bom profissional. Você tem que fazer da sua profissão, se desdobrar para que aquele menino saia da escola aprendendo a ler e escrever. Não mande o menino embora. É verdade. Bom, esse é um aspecto interessante na questão também. Nós também já vamos falar, repito, da Secretaria de Educação, mas eu quero lembrar que um assunto importante, que aliás eu recebi um reitor recentemente aqui, fiz essa pergunta e vou fazer para você. Como é que você explica o Brasil não ter uma universidade entre as 100 melhores do mundo? Não tem entre as 100. Os Estados Unidos, entre as 10, tem 4. Tem 3, se eu não me engano. O Brasil não tem entre as 100. Como é que você explica isso? Márcio, não sei nem como explicar. Só lhe digo que fico muito envergonhada. Eu também fico triste. Sou brasileiro, somos brasileiros. Cada vez que vai sair o exame de PISA, que nós estamos lá no fim também, enquanto educação no país, olha, eu não sei. Eu continuo... Mas estamos evoluindo, Sueli? Estamos quero melhorando? Acreditar. Já é uma perspectiva. Eu quero acreditar, porque 42 anos de dedicação à educação, se eu não acreditar que essa pouquinha coisa que aparece é uma mudança, eu já teria ido embora, não queria mais ficar cuidando da educação. Para a gente entrar agora definitivamente na Secretaria de Educação, em seguida, mas antes dessa pergunta eu também não posso deixar de fazer. Me preocupa também muito, me preocupa em casa, é um problema caseiro. Um minuto só para o break? Então eu vou deixar essa pergunta no ar, ela responde em seguida. Mas é a questão da leitura. Eu já tive alguns embates na escola da minha filha, porque eu acho, o termo é um pouco duro, acho que no início, pelo menos na fase assim, do antigo primário, eu acho que tem que obrigar. E as escolas não aceitam. E eu acho que a leitura é fundamental, não é, Sueli? Fundamental. Nesse processo educacional, independentemente do conteúdo didático. Fundamental. E por que a gente lê pouco? Vai rapidinho, depois a gente vai para o break. Entender o texto, né? Mas não lê Monteiro Lobato, enfim, lê, sei lá. Márcia, a maior tristeza é visitar a escola, entrar num terceiro ano, pedir para o menino ler alguma coisa, ele lê de soquinho com aquela dificuldade, fechar o livro, pedir para ele contar e ele não conta. E se você perguntar qual foi o último livro que você leu, aí não vem a resposta. Não leu. Por quê? Não é fundamental. É estimulado, as escolas têm bibliotecas, isso eu já estou falando. Mas não pode obrigar? Você também é contra obrigar? Não, eu não sou contra, não. Eu, às vezes, sou meio Pinochet, em vez de ser... Em vez de ser Salvador Allende, já que você foi ao Chile. Isso, eu também, eu acho. Lá na secretaria, às vezes, dizem, tá de Pinochet hoje, mas eu sou meia dura com essas coisas. Eu acho que a leitura e o raciocínio lógico, todo o nosso trabalho tem que ser voltado para isso, para conquistar isso dos meninos e das meninas. Vamos para o terceiro e último bloco daqui a pouco, voltaremos em instantes, e aí sim, nesse terceiro bloco, de cara, Secretaria de Educação de Santos, a escola em Santos, o nível escolar em Santos, a estrutura de Santos na área da Secretaria de Educação. Voltaremos em instantes com Sueli Maia. Bom, ao final do segundo bloco, nós prometemos que iríamos entrar na área da Secretaria de Educação. E no final desse bloco, eu vou levar pelo menos uma pergunta política, eu vou fazer. Ela vai fugir, mas eu vou fazer.
Secretaria de Educação, vai bem, não vai bem? O clima está bom, está tenso? O que você pode dizer da nossa Secretaria de Educação, Sueli? A Secretaria da Educação é sempre clima tenso. Se eu tenho 5 minutos para vivenciar uma felicidade, algum projeto que deu certo, encaminhou, eu tenho as outras quase 12 horas do dia para correr atrás como bombeira, apagar incêndio, a escola que caiu o teto, a outra que entrou água, o moleque que se machucou, levou tapa do outro, é o bullying em tudo que é lugar, não é? E nós vivenciamos isso o dia inteiro, Márcio, dentro da Secretaria da Educação. Agora, ela traz algumas recompensas quando nós fazemos algumas avaliações externas e todos os dados nos mostram que nós estamos melhorando gradativamente na aprendizagem das nossas crianças. Então, o último dado do IDEB, que foi de 2009, onde a nota pensada pelo governo federal devia estar entre 4,2, Santos teve a média 5. Beleza. A média geral, né? A gente não fica feliz com essa nota, porque se é de 0 a 10, você imagina como está sendo lento o processo. Mas o IDEB é um instrumento muito importante. É importante para cada escola repensar a sua situação. Não é para fazer um ranking da melhor escola, mas a escola, através do IDEB, ela tem o retrato real do que está sendo desenvolvido. Então, a gente trabalha escola por escola. Quantas escolas hoje em Santos? A rede municipal, quantas escolas e quantos alunos? Olha, hoje somos por volta de aproximadamente 40 mil alunos, temos 81 escolas. Ensino eu digo, desde o creche, ensino infantil, ensino fundamental e a Escola Cássio, que é de ensino profissionalizante, é a única. E o orçamento? Orçamento, 25% do orçamento da cidade, que esse ano eu acho que chega a 300 milhões, alguma coisa assim. Em Santos, a criança fora da escola? Você não tem essa informação? Não é que eu não tenho. Eu tenho um trato com a Secretaria de Estado, né? Então, as crianças de 6 a 14 anos, todas elas estão na escola. Nós não temos nenhuma fora de escola, ou pelo menos que nós não soubemos, não fomos avisados sobre isso. Mas não temos criança fora da escola. E o que é mais interessante, que me agrada muito, é que desde que entrei em 2005, fizemos um acompanhamento da creche. E aí, como não era possível fazer construção de creches imediatamente e trazer um pessoal para trabalhar na creche, fizemos parcerias com as entidades conveniadas. E no ano de 2011, embora não se tenha creche ao lado de casa, temos vagas sobrando em creche. Que bom, que beleza. Estamos caminhando para o final, agora vão 2 questões, 2 provocações. Não posso deixar, se eu não provocá-la, eu não resisto a isso. Primeiro, a sua relação com a imprensa é boa? A imprensa ajuda, não ajuda? Como é a sua relação com a imprensa? Márcio, tenho ficado muito triste, sabe? Porque acho que sou a bola da vez na imprensa. Eu fiz a pergunta porque eu sei dos problemas, foi por isso que eu disse, eu avisei que seria uma provocação, mas uma oportunidade até para esclarecer e, quem sabe, contribuir para aprimorar esse processo de relação. Pois acho que a imprensa faz um trabalho muito bom, mas ultimamente ela enfocando a questão do bullying, a questão da segurança, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, em Realengo, né? Tem trazido, como é diário esse enfoque, tem trazido uma certa ansiedade dos pais, uma preocupação maior ainda quando o jornalista, sem se identificar, diz à diretora da escola que quer conhecer a escola para poder matricular seu filho. E a diretora manda um funcionário levar esse jornalista permanecendo em todos os espaços da escola e depois isso é escrito como falta de segurança e abertura da escola. A diretora da escola está inconformada com isso. É uma diretora muito responsável, muito dedicada
e a gente não sabe o que fazer. Eu disse a ela que ela tem o direito de escrever uma carta, mas nunca vai ser uma resposta para o tamanho da matéria que foi colocada, né? Então, isso me entristece muito por essa falta de espaço para que a gente possa colocar a nossa visão também. É uma questão, sem dúvida, polêmica. Quando você falava, eu refleti. Em tese, aí tem que ser objeto de uma reflexão maior e mais profunda e mais demorada, mas em tese, o jornalista, eu entendo o objetivo do jornalista, mas ao mesmo tempo eu defendo a necessidade de ele falar rigorosamente a verdade. Mas se ele fala a verdade, obviamente a diretora não vai deixar entrar, aí não vai eventualmente mostrar fragilidade. É uma questão polêmica. Então, encerrando, eu não posso deixar. Falei que vem a segunda provocação. E a política, hein? A senhora largou a política? Não, a Quem vai ser o futuro prefeito de Santos? Ou melhor, quem são os candidatos a prefeito de Santos? Olha, Márcio, eu queria muito saber também. Não, você sabe mais do que eu. Eu queria mais muito do que saber eu. A sua história, a sua militância. O que corre por trás dos bastidores. Você é candidata, não? Não, não sou. Eu não estou nem filiada a partido político. Eu sei, eu estou brincando. Não é? Eu tenho uma política hoje de estar trabalhando na educação, uma política da educação, mas acho que esse bolo já começa a aumentar, trazer um certo desconforto em todas as áreas. E eu acho que nosso prefeito, João Paulo, vai ter um papel muito importante. O que ele vai apoiar? Não sei, nessa disputa. O seu feeling, você também não... Não o seu filho está falhando, é isso? Eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele, porque ele não vai conseguir repor todos aqueles partidos que o apoiaram, que eu acho que era a tendência dele. Todos os partidos que o apoiaram, agora no segundo mandato, talvez seria ele estar conciliando em cima de uma candidatura própria. Mas o que eu percebo é que cada um desses partidos já tem um candidato, né? Todo mundo está saindo com um candidato. Vai ser muito difícil João Paulo Tavares Papa alinhavar e ele vai ter que se posicionar, porque é a liderança da cidade como prefeito, reconhecido e bem avaliado, né? Estou mandando encerrar, mas peraí, eu tenho que falar, por justiça, me dá mais 30 segundos, por favor, para encerrar. Você teve um encontro essa semana importantíssimo na nossa sede, na Associação Comercial, um encontro importante, envolvendo até MEC e Brasília. Rapidamente, o que foi esse encontro? Foi um encontro para estar formando todos o pessoal, os professores, gestores de todo o litoral paulista, né, muito importante, 27 municípios do litoral estavam representados, para informações sobre como nós vamos atuar agora nos dados para melhorar a qualidade de ensino. Isso veio gente do MEC passar essa informação e foi uma pena que não teve divulgação nenhuma. Mas está tendo aqui agora. Muito obrigada. A Fernanda vai bem? Vai bem, obrigada. Um beijo para a Fernanda. A Fernanda é irmã da professora e secretária de Educação, Sueli Maia. Sueli, muito obrigado. Obrigada. Sei que foi um sacrifício em função do seu dia hoje, que foi um dia mais difícil, ainda que o seu dia a dia seja sempre muito difícil. Eu sei que foi um sacrifício, eu reconheço. Muito obrigado. E em breve, se Deus quiser, você voltará para a gente continuar essa conversa. Um abraço, obrigado. Eu agradeço. Muito bem. Sueli Maia, secretária de Educação. Fique conosco, até a próxima. Tenham todos uma excelente semana.